Esses assentos. Sintam-se todos à vontade. Me perdoem aí, porque hoje vou ter que me usar dessa cadeira. Mais ossos dos ofícios. Eu sei que o povo vai fazer figurinha de mim, vai dizer que só faltam umas lâmpadazinhas aqui penduradas, que eu sei o que eles estão falando, né? Os entendedores entenderão. Eu já estou preparado para essas figurinhas, vai tudo certo. E vamos lá, os visitantes sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, essa casa pode ser a casa de vocês. Mas hoje, dando continuidade à nossa série de ministrações chamada Jesus, o Reconstrutor da Vida. Essa é a série de ministrações, de 6 ministrações. Hoje estamos indo para a 4ª. Passamos da metade já. Essa é a 4ª e teremos mais 2. Todas as 6 ministrações focadas em Neemias. Hoje vamos falar em Neemias 4. Lembram, semana passada o Natanael pregou sobre Neemias 3. E hoje, dentro dessa série chamada Jesus, o Reconstrutor da Vida, o tema de hoje é o seguinte: nas batalhas da vida, Jesus luta por nós. Bruno, vamos falar de Jesus de novo? Sim, a gente vai falar de Jesus em todos os cultos até o final do ano, tá? É o nosso desafio, um ano com Jesus. Já temos todas as ministrações definidas, os seus temas, todas elas, Jesus é o centro, todas falaremos dele, inclusive esta que vamos falar de Neemias, um livro do Antigo Testamento. Vamos procurar Jesus em Neemias. O Gui já tirou a minha muleta, que é para eu nem me levantar, né? Melhor assim. Bom, trago a seguinte reflexão hoje. Você tem sonhos? Sim, eu ouvi lá atrás. Você sonha? Você tem sonhos de profissão? Você tem sonhos de viajar? Você tem sonhos de ser rico, quem sabe? Você tem sonhos? Você acorda toda manhã e reflete nos sonhos que você tem? Sabe que uma vida que não sonha é uma vida sem graça. Se você não tem sonhos, muito possivelmente a sua vida não tem graça. Muito provavelmente você não vive, você sobrevive. Você vive um dia após o outro. Como um animal que caça para sobreviver, você trabalha para comer o pão de cada dia. Trabalha hoje para comer amanhã. E vai vivendo um dia após o outro. Vivendo de segunda a sexta. E no sábado e no domingo, quem sabe, curtindo um pouco a vida. De novo, pergunto, você sonha? Você tem sonhos? Que sonhos te movem? E mais, estes sonhos que você supostamente tem, eles estão alinhados aos sonhos de Deus? Os seus sonhos refletem a glória de Deus? O sonho que você tem, ele tem como objetivo glorificar Jesus Cristo? O seu sonho de ser rico é para a glória de Cristo? Ou é para você curtir os prazeres da vida? Não é problema sonhar em ser rico, desde que este sonho não termine em ser rico, mas termine na glória de Deus. Você sonha em de repente fazer uma faculdade? Legal, mas esse sonho não pode terminar na sua profissão. Ele deve terminar na glória de Deus. O seu sonho tem que estar alinhado à glória de Deus. Se você sonha de repente em ser missionário, para quê? Para que o seu nome seja conhecido nos 4 cantos da terra? Ou para que Jesus seja glorificado? Não, Bruno, meu sonho é ser pastor. A vida inteira sonhei em ser pastor. Vou perseguir, porque importa que eu esteja pregando todo domingo. Para quê? Para que o teu nome apareça diante de uma multidão? Ou para que o teu nome flua nas mídias sociais? Se os teus sonhos não estiverem alinhados com o propósito de que Jesus seja glorificado, não são sonhos de Deus. Saiba que mesmo nos teus sonhos, alinhados aos planos de Deus, você terá lutas. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, os sonhos meus
alinhados com os planos de Deus, que são para a glória dele, eu terei lutas, eu terei dificuldades. Não é porque temos lutas em concretizar os nossos sonhos, que eles não são sonhos de Deus para as nossas vidas. Teremos lutas, é fato. Agora, diante da ideia do sonho, das perspectivas de planos, projetos e sonhos, vamos olhar para Neemias. Vamos recapitular a história. Neemias, aliás, antes disso, o povo hebreu estava dividido em dois: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte dizimado, levado cativo, Reino do Norte acabou. Reino do Sul, décadas depois, foi levado cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia ficou 70 anos escravo. Lá na Babilônia, ainda na Babilônia, quando a Babilônia já não era mais tudo aquilo, o Império Persa toma conta do Império Mundial. Agora os persas, com uma política diferente, liberam o povo judeu para voltar. O povo judeu começa a voltar décadas depois, 70 anos depois, mas imaginem, o povo que foi, a maioria tinha morrido. Certamente, a expectativa de vida na época não chegava a 70 anos, certamente. Então era uma nova geração que começava a voltar. Mas esse retorno foi dividido em 3 grandes levas. E esse retorno, que começa com 70 anos depois de Cristo, depois, novamente, décadas depois, e agora entramos em Neemias. 140 anos depois do povo sair de Israel, de Jerusalém, ele está voltando. 140 anos que a cidade estava destruída. Deus levanta Neemias, um líder, para conduzir o povo, uma terceira leva para Jerusalém, agora com um propósito, com um sonho: reconstruir as paredes dos muros, reconstruir os portões que cercavam a cidade. Este era o sonho do povo hebreu: reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Mas eles enfrentam lutas. Como vimos na ministração do Natanael do domingo passado, Neemias 3, o povo se dividia. Pessoas que não tinham habilidade de construir começaram a ser levantadas e metiam a mão na massa. E ele fez um paralelo muito bom no que diz respeito à igreja. Todos foram chamados para trabalhar. Ninguém foi chamado para vir de culto em culto simplesmente com a boca aberta, cheia de dentes, se alimentando de um sermão. Todos foram chamados para arregaçar as mangas e dizer: eis-me aqui, o que preciso fazer? É enrolar fio depois do culto? Não precisa ser batizado para enrolar fio de cabo aqui no final do culto. Você pode se candidatar, assim como tantas outras atividades, você pode nos ajudar. Mas começam as lutas, e especificamente em relação ao nosso texto, Neemias 4, de 1 ao 3, Filipe. Vamos ver, primeiro ponto então, a zombaria como a primeira arma inimiga. Diz assim: quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército de samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o telhado em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Enfim, os hebreus tinham um sonho: reconstruir a cidade, reconstruir as muralhas. E de repente se levantam inimigos. Sambalate, por exemplo. Olha só que interessante, existem documentos egípcios, então extra-bíblicos, que falam de Sambalate. E dizem que Sambalate foi um governador samaritano. Esse cara, provavelmente, quando a região norte foi dizimada, em algum momento ele foi colocado como governador daquela região, provavelmente já no Império Persa. E ele comandava. Agora imagine, o povo hebreu voltando para o sul. Qual era o medo dele? Porque esse governador provavelmente a sua região englobava todo o reino de Israel e reino do sul, reino de Judá. E de repente o povo começa a voltar, ele abre o olho: vão tomar as terras que hoje eu governo, vão tomar o espaço que hoje eu comando. Então Sambalate, líder samaritano, conforme uma carta egípcia, começa a se aproximar e começa a zombar do povo. Peraí, uma cidade que está no pó, como é que vão fazer tijolo da poeira do tijolo queimado?
Como vão levantar paredes a partir do nada? E começam a zombar dos sonhos dos judeus. Começam a intimidar, começam a escarnecer. E era uma situação desfavorável. Como é que pessoas comuns, como eu, que não tenho habilidade nenhuma no que diz respeito à construção civil, pegariam no pesado para construir uma grande muralha, e muito forte? Mas Deus levantou esses caras, e mulheres, e trabalharam para reconstruir, mas era difícil, porque era até ridículo, aos olhos de pessoas de fora. Como vão reconstruir um muro a partir de poeira? Era difícil realmente, por isso começaram a zombar. Mas traço o paralelo com relação aos nossos sonhos. Quantos de nós compartilhamos os nossos sonhos com amigos, familiares, irmãos da igreja, até o pastor, e quantos desses que ouvem os nossos sonhos começam a zombar? Não faz isso, cara, isso aí não vai dar certo. Não é o quê? Ser missionário, cara, não viaja, isso aí não é para ti. O quê? Fazer faculdade de medicina? Não, é muito difícil. O quê? Engenharia? Não, tem muita conta. O quê? Ser professor? Nossa, criançada incomodando. Sabe aquelas pessoas que gostam de jogar um balde de água fria nas nossas ideias e nossos sonhos? Estão aos montes. Quantos de nós, já cheios de ânimo, cheios de aquela euforia com uma nova ideia, e aí alguém joga um balde de água fria e diz, não é que ele tem razão? E começa a dar ouvidos a essas vozes que de alguma forma querem impedir de que os sonhos de Deus se concretizem por meio das nossas vidas. Estamos falando de pessoas pessimistas, sabe? Aquelas pessoas chatas que veem problema em tudo. Sempre veem os possíveis problemas que podem acontecer. É claro, nós temos que estar precavidos, temos que ser planejados, mas, cara, não podemos parar. Temos que caminhar, temos que prosseguir. Quando você planejar um sonho, imagine que existe uma sala, lá na sua cabeça. Dentro desta sala, não pode existir empecilhos. Você tem um sonho. Meu sonho é fazer, fazer medicina e passar um tempo na África, como missionário médico. Aí você compartilha com um amigo, não, cara, não faz isso, vai ganhar dinheiro, vai ser cirurgião, vai ser dermatologista, vai ser trabalhador de estética, tá? Vai ganhar dinheiro. Não, eu quero ir para a África. Beleza. Quando começarem a colocar empecilhos, você entra num quarto, lá na sua cabeça. Nesse quarto, na porta uma placa na porta, está escrito, aqui não pode entrar empecilho. E ali você entra e começa a sonhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tal, e tal, e tal, enfim. Deixe a sua mente fluir, óbvio, em oração. Porque se o seu sonho é particular, e ele é paralelo ao reino de Deus, Deus não está comprometido com esse sonho. Agora, se este sonho está alinhado aos planos e propósitos de Deus, Deus compra a briga com você. Mas não é, se é seu plano individual, ok, aí vai e faça a sua vontade. Mas alinhado com Deus, em oração, busque a glória dEle, e as coisas vão acontecer, se for da vontade dEle. Mas enfim, deixe a sua mente fluir e sonhe. Não permita que vozes como estas impeçam esses sonhos de fluir. Imagine em Santos Dumont. Imagine um menino, lá no século XIX, compartilha com a mãe, meu sonho é voar. Filho, olha para ti, quem tu é para querer voar? Não, mãe, meu sonho é construir uma máquina que consiga voar com instrumentos dentro dela. Não, filho, é muito difícil, não dá, não tem como, nunca ninguém fez. Como é que tu acha que tu vai fazer? Imagine se Santos Dumont desse ouvidos para essas vozes. Talvez nós não estaríamos voando de avião. Imagine Adoniran Judson, lá no século XIX, um cara dos Estados Unidos, botou na cabeça que queria levar o evangelho para a Birmânia, o atual Myanmar, lá na Ásia. Imaginem, 1812, naquela época, imagine as dificuldades, o cara sair dos Estados Unidos para ir para a Ásia, levar o evangelho para um povo budista. Imagine quantos comentários negativos. Não vai, Adoniran, vai fazer um samba, porque Adoniran é nome de sambista. Adoniran, tu não é o Barbosa, mas Adoniran Judson. Vai evangelizar, vai fazer outra coisa, não vai ser missionário.
É muito difícil atravessar o oceano de navio. Adoniran Judson não deu ouvidos. Ele foi lá para o Mianmar, né? Na época Birmânia. Não falava a língua dos caras, foi ele e a esposa. No trajeto de navio, a esposa estava grávida, perdeu um filho. Nos primeiros meses lá, um outro filho com 8 meses, eu acho, faleceu. Eles voltaram? Não. Persistiram, perseguiram o alvo. Olha só, em 12 anos, apenas 18 pessoas haviam se convertido com o ministério dele. Um ministério fracassado? Não, ele persistiu, perseguiu. E hoje, as traduções da Bíblia, lá no Mianmar, ainda são fruto do trabalho de Adoniran Judson lá no século XIX. Por quê? Porque o cara tinha um sonho e não se deixou levar pelos possíveis problemas que ele viria a ter. Agora, se o teu sonho refletirá a glória de Deus, persista, persiga, não deixa que ele morra, não deixa que vozes impeçam você de caminhar. Imaginem, ou melhor, saibam que a Viva, aliás, nós tínhamos um sonho. O sonho era levar teologia reformada com uma característica moderna, contemporânea, para a cidade de Criciúma. Havia esse sonho há cerca de 1 ano e meio atrás. Imagine, e eu recebi ideias negativas. Não faz, tu não tem experiência, tu nem é pastor ainda, aliás, nem característica de pastor tu tens. E ouvi diversas palavras como essa. Imagine se eu deixasse me levar por esses comentários. Nós não estaríamos aqui reunidos 1 ano e meio depois, irmãos. E esse sonho, olha, eu vou resumir um pouco das coisas que estão acontecendo. Uma pequena comunidade do sul de Santa Catarina, o Bruno, que não é conhecido no meio gospel mundo afora, definitivamente eu não sou. Mas, irmãos, há meses atrás, em Porto Alegre, eu e o Gui num congresso, de repente, Sidney Costa, pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville, conversamos com ele. Sidney, temos um sonho. E ele não botou um balde de água fria, ele disse: eu entendo o sonho de vocês, pega o meu celular, vamos conversar. Meses depois, estava eu lá em São Paulo, em Alphaville, assinando um contrato de parceria em que por 3 anos, uma igreja batista apoiaria uma comunidade independente. Meses depois, vamos para as Campinas, num outro curso, e de repente conhecemos Gustavo, um executivo de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana, Chácara Primavera, pastor Ricardo Agreste. Conversa vai, conversa vem, entregamos o nosso projeto de plantação. Resultado, Igreja Chácara Primavera, Presbiteriana, apoiando uma igreja independente. De repente vem Comunidade Encontro, uma comunidade com raízes luteranas, começa a apoiar a Igreja Aviva. De repente, vem um missionário batista americano chamado Jonathan Craig Matthew. Meses atrás, nos conhecemos em Campinas. Ele vem para Criciúma visitar e ele é à procura de uma igreja que poderia ver o Espírito Santo trabalhando. Ele entra na Aviva, conversa vai, conversa vem, visita aqui, visita lá. Daqui a 10 dias, ele estará aportando em Criciúma para morar aqui e para servir na Aviva, ele e sua família. E de repente, quando não mais que 2 dias antes, sexta-feira agora, anteontem, recebo um e-mail de uma igreja chamada Spanish River, uma igreja presbiteriana, lá da Flórida, Boca Raton. Bruno, a Igreja Viva foi contemplada com mais uma parceria, e 2 anos caminharemos juntos com essa igreja lá em Boca Raton. Em outubro, eu e a Lela, em nome de Jesus, estaremos lá. E tem mais uma outra possível parceria com uma igreja do Phoenix, lá no Arizona, com outro cara que temos nos reunido. Enfim, irmãos, eu resumi aqui brevemente tudo que Deus está fazendo em uma comunidade que começou de um sonho. Se nós tivéssemos parados nas primeiras vozes contrárias, essas coisas não estariam acontecendo, mas persistimos, fomos disciplinados, e somente pela pura graça de Deus, as coisas todas essas estão acontecendo. Qual é o nosso sonho? Subestimado, diga-se de passagem. Presta atenção, o nosso sonho subestimado é, em 10 anos, plantarmos 18 igrejas. É um sonho subestimado, que você pode pensar: o quê, Bruno? Acorda! Nós somos em poucos, a arrecadação aqui é pequena. É o nosso sonho subestimado, porque aquele que faz a obra de verdade pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos para a glória dele. Esse é o nosso sonho, e não importa o que falarem, nós vamos perseguir esse sonho, porque ele nos dá graça e ele luta por nós.
Bom, diante dessas afrontas, vamos ver qual é a nossa melhor defesa. 4 e 5. 4 primeiro. Ó nosso Deus, escuta como eles caçam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Aí o crente olha isso e se assusta. Pô, peraí, é assim que tem que orar? Ah, é assim que eu tenho que orar. E aí, Salmos é repleto. Isso se chama uma oração imprecatória. Mas percebe, irmãos, o que está por trás? Eram inimigos de Deus, não inimigos do Bruno. Eram inimigos da obra de Deus, da expansão do reino de Deus. Eram pessoas que se levantavam para impedir a expansão do reino de Deus. E Neemias está dizendo o que? Deus, faça justiça. Nós podemos orar assim? As pessoas que se levantam contra a expansão do reino de Deus, claro, não é uma oração egoísta, não é uma oração cheia de dodói. Ai Deus, ele falou mal de mim, então quebra a cabeça dele. Não. É uma oração que zela pela glória de Deus. A nossa oração tem que zelar pela expansão do reino de Deus e pedir, Senhor, faça justiça. Pedimos sim para que Deus faça justiça nesses caras que perseguem cristãos. Há poucos dias, mais cristãos decapitados. Que Deus faça justiça, sim. Claro, oramos para que esses caras se convertam, mas vamos lá. É fácil um radical islâmico que mata cristãos se converter? Somente se Jesus aparecer para ele como ele apareceu para Paulo. Assim como tem aparecido para outros muçulmanos. Cremos nessa possibilidade, é verdade. Mas que o Senhor faça justiça e que a vontade dele se cumpra. Neemias não bateu o pé. Eu repreendo, e começou a gritar e começou a dar paulada na parede. Não, ele disse, Senhor, faça a tua vontade. Você pode orar em voz baixa também. Deus também ouve. Você pode orar até em pensamento, porque Deus é onisciente. Verso 6. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade de sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Tinha um sonho, vieram afrontas. O que fizeram? Oração. Oração é sempre a nossa primeira arma de defesa e de ataque também. Ataque no sentido de avançar com o reino de Deus. Primeira ação é a oração, mas uma oração que reflete a glória de Deus, que reflete a dependência que eles tinham de Deus naquela obra. Porque de quem era a obra? Neemias estava construindo um reino para si? Não. Neemias estava reconstruindo os muros da cidade de Deus. Quando nós tivermos afrontas e os sonhos são de Deus, ore, porque se os planos são dele, ele luta por nós. Então era uma oração que refletia dependência, só que não ore e fique parado, trabalhe. Há necessidade para que os seus sonhos se concretizem de persistência, de disciplina, de zelo por aquilo que se faz, faça com excelência, mas não pare nas primeiras afrontas, não pare nas primeiras dificuldades. Imagine se nós tivéssemos parado porque não tínhamos dinheiro para alugar um lugar. Vamos cultuar a Deus onde tem, cultuávamos lá na academia. Então, irmãos, para que os sonhos nossos, alinhados aos planos de Deus, sejam realizados, ore, busque a glória de Deus, mas persista, seja obstinado no bom sentido da palavra, seja determinado, seja disciplinado. Como que os planos de Deus vão se cumprir em nossas vidas? Se nem orar todos os dias oro? Não vão. Ponto 3, da zombaria ao ataque, versos 7 e 8. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Bom, primeiro afronta, primeiro palavras.
as palavras não deram certo, eles continuaram reconstruindo, já estava na metade da altura, agora vem ataques mais próximos. Eles são cercados a leste, oeste, norte e sul, completamente cercados. E agora, o que fazer? E o que fazer quando nós somos cercados? O que fazer quando nós somos deliberadamente atacados? Contra quem é a nossa luta? Contra carne e sangue? Não, contra principados e potestades. Lá em Efésios 6,12, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Saiba que, por mais que a gente não dê muita ênfase nesse ataque maligno, ele é verdadeiro, ele é real. Setas inflamadas vêm às nossas mentes, e as nossas mentes são, por assim dizer, o campo de batalha dos demônios contra nós. E se a nossa mente é um campo de batalha, a mente do irmão também pode ser um campo de batalha para lutar contra nós. Pessoas podem ser usadas por demônios para nos confrontar, para lançar setas, para promover fofoca, para promover mentira, fofoca dentro da igreja, mentiras, fala mal de um, fala mal de outro, brigas. Pessoas, irmãos, se infiltram em igrejas e são lobos com pele de ovelha, destinados a matar as ovelhas. Pasmem, isso é real, isso existe. Pessoas, não elas em si, mas sendo usadas por forças demoníacas para impedir que o reino avance. E aí, diante de ataques, o que existe? Desencorajamento. Verso 10 a 12. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados, e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Ou seja, estavam desanimados. O pessimismo reinava sobre aqueles corações. Por quê? Ataques malignos. Deixa eu contar uma história. Há 1 ano e 7 meses atrás, mais ou menos, um homem de Deus, de verdade, um cara que faz a obra de Deus ao redor do mundo, estava em Criciúma, e a Viva era apenas um sonho, e tá aí a oportunidade, eu vou pegar uma direção de Deus com esse cara. Fui ao encontro dele, e eu disse: fulano de tal, eu tenho um sonho, uma igreja reformada, mas com uma característica diferente e tal. Ele disse: que, cara, tu vai plantar uma igreja? Não faz isso, tens experiência? Quem é que está te ajudando? Quem é esse tal de Franklin Ferreira aí que vai apoiar vocês? Eu nem conheço ele. Bom, aí já foi um sinal. Os teólogos entenderão. E começou a cheio de setas no meu ouvido. Irmãos, aquelas setas caíram no meu coração. E eu, com os planos já desenhados, no computador, totalmente planejado, já cheguei em casa: amor, esquece. Nada de plantar igreja, não é para mim. Eu não tenho experiência, não tem ninguém me apoiando assim de perto aqui, não tenho a unção do plantador, como me disseram que precisava ter. Amor, não é para mim plantar igreja. Irmãos, isso foi em julho do ano retrasado, 1 ano e 7 meses atrás. E aí, a Lela, com toda a sua sabedoria e delicadeza, puxou sei lá, o rolo de macarrão, praticamente, e me ameaçou. O quê? O que tu está me dizendo? E eu acho que eu nunca vi ela daquele jeito. Graças a Deus, porque ela estava sendo usada por Deus para desarmar a afronta maligna. As setas que entraram na minha mente e coração, a Lela, com toda a sabedoria, mansidão mais ou menos, mas se levantou com muito amor, sobretudo a obra de Deus, e me confrontou. E eu disse: amor, tudo bem, tens razão, mas irmãos, havia um sonho e houve ataques em minha mente, e eu me deixei levar por esses ataques. Precisamos de Neemias em nossas vidas, que diante dos ataques estão ali para nos animar. Ei,
E o teu sonho, os teus planos, os teus projetos de ser missionário, de ser pastor, de plantar uma igreja, de fazer engenharia civil para construir casas populares, de fazer enfermagem para ir para a África, ajudar as pessoas que não têm condição, de fazer pedagogia para levar a educação de qualidade conservadora cristã dentro das salas de aula, para ser professor universitário e acabar com as ideias marxistas impregnadas na nossa educação. Onde estão aqueles sonhos? Não se deixe levar por ideias, setas malignas que querem impedir e frustrar os planos de Deus, mas saiba, aprendi com Jó, agora eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não dê ouvidos para estas pessoas usadas por demônios. E diante disso, eu vou declamar uma letra de uma música. Talvez esse cantor que já morreu, você deve achar o quê? O Bruno falando uma música do mundo? Ainda mais de um roqueiro maluco, beleza, igual a esse? Sim, saiba que existe uma coisa chamada graça comum. E Deus derrama graça comum para pessoas que não são cristãs fazerem grandes obras de arte, como essa música que diz mais ou menos assim: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Não se deixe levar por afrontas. Não se deixe parar por dificuldades, por tropeços. Se você tropeçou, tente outra vez, levante a cabeça e não diga que a vitória está perdida. É de batalhas que se vive a vida, tente outra vez, para a glória de Deus. Viu, irmãos? Até um roqueiro como Raul Seixas fez uma obra para a glória de Deus. Não é música do mundo, é a música que está aí, e este cara foi usado por Deus. Agora vamos ao 4º ponto: parar a obra frente ao ataque? Não. Trabalho organizado e ferramentas espirituais, verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Diante dos ataques, o que Neemias fez? Organizou para que o povo orasse e trabalhasse. Ora et labora, ditado latim. Ora e trabalha. Não podemos orar e ficar de braços cruzados. Também não podemos trabalhar sem orar. Oração e trabalho, oração e organização, oração e trabalho planejado. Neemias, como um grande líder, disse: vamos orar, mas vamos trabalhar. Diante dessas afrontas, ora e trabalha. Arregace as mangas e faça, mas não sem antes orar. Vamos ver o trabalho organizado, verso 13. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ainda não estava consertada. Ele distribuiu o povo: tu fica aqui, tu fica lá, vocês ficam aqui, porque havia necessidade de proteção, e havia necessidade de um trabalho organizado. Verso 16 e 17. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto os outros ficavam de guarda. Olha só, metade trabalhando, metade de guarda. Armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam construindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra uma arma. Imagina, o cara com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Porque se viesse o inimigo, ele ia atacar. Mas enquanto o inimigo não viesse, ele trabalhava. Portanto, projetos organizados facilitam a concretização de sonhos. Se você tem este sonho, ele está para a glória de Deus. Ore, organize, baixe a cabeça e trabalhe organizadamente.
Pessoas desorganizadas têm muito mais dificuldade de concretizar seus sonhos. Organize sua vida financeira. Organize o seu planejamento. Faça um planejamento estratégico da sua vida. E organize os passos. Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar. Mas como é que eu faço? Vou traçar o caminho. Vou sentar a bunda no sofá e vou descrever esse plano. Faça isso. Organize, planeje, sonhe, sem nunca perder esse sonho de vista e sem esquecer que esse sonho é para a glória de Deus. Porque se esse sonho é pessoal, a parte do reino de Deus, Deus não tem compromisso com ele. E além do trabalho organizado, as ferramentas espirituais. Lá em Efésios 6, 12 e 18, percebemos o quê? O que precisamos fazer, irmãos? Irmãos, sem oração diária, não tem como andar debaixo da mão de Deus. Sem leitura da palavra diária, não tem como ter alimento suficiente para você se manter de pé. Você precisa orar diariamente, ler a Bíblia diariamente. Não pode afrouxar. Precisamos de disciplina. Lembra? Lancei aqui na igreja um desafio. Desafio dos 10 minutos com Deus. Todos foram desafiados a acordarem 10 minutinhos antes, para terem um tempo de oração e leitura bíblica. Faça isso e você vai ver todos os dias da sua vida a diferença que isso vai fazer. Outra ferramenta espiritual, a fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé que Deus fará. Não fé na sua habilidade, não fé no seu dom, não fé na fé. Fé em Jesus. Tenha segurança da salvação. Jesus te salvou. Se você tem essa alegria da salvação, como Davi pediu para que Deus restituísse, confie que você está salvo. E você não vai perder a salvação. Por quê? Porque salvação não se perde. Quem foi salvo pelo Espírito Santo de Deus jamais perderá. Porque algum plano de Deus pode ser desfeito. Alguma coisa que Deus fez, alguém pode fazer algo contra. Se você foi salvo pelo Espírito Santo de Deus, se Ele te lavou, se Ele te redimiu, se hoje tu és nova criatura, se hoje você nasceu de novo, tem como voltar a ser velha criatura? É até incoerente. Não faz sentido, não faz nem lógica. Imagine Deus escrevendo o nome do fulano no livro da vida. Ih, pecou, apaga. Não, agora ele se arrependeu, escreve, apaga. Imagine, não existe. Isso foi uma deturpação do Evangelho nas últimas décadas, no último século. Volte aos estudiosos da Reforma, volte a estudiosos como João Calvino, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, ou mais. Vamos aos modernos, contemporâneos, vá para Paul Washer, vá para Augustus Nicodemos, Franklin Ferreira, vá para Jonas Madureira, vá para John Piper e tantos outros. E eu duvido alguém dessa sala conseguir refutar algum destes. E todos esses vão dizer, sim, se o Espírito Santo te salvou, nada nos separará desse amor. Nada. Então, essa é uma das doutrinas reformadas, e isso nos diferencia de 99% das igrejas de Criciúma. Pasmem. Mas, concluindo, chama o louvor aqui acima, por favor. Você tem sonhos, não perca eles de vista, mas lembre, os teus sonhos precisam estar alinhados à vontade de Deus. Os teus sonhos precisam estar alinhados para a glória de Deus. Os teus sonhos têm que refletir a glória de Deus, não percam eles de vista. É claro que vamos ter lutas para concretizar esses sonhos, mas persista. Primeiro, oração. Segundo, organização. Lute, seja disciplinado, mas sobretudo, lute de joelhos, porque é na oração que se vence as batalhas. Fé não impede a ação, pelo contrário, a fé exige ação. A fé não me leva a cruzar os braços, a fé me leva a me locomover, porque é por fé que nós andamos. Mas agora, concluo com a ideia de que, fé em quê? Fé em quem?
como vou vencer essas batalhas tão difíceis? Como vou vencer essas vozes, essas setas malignas? Como vou vencer essas afrontas de pessoas? Não estamos sozinhos nessas lutas. Paulo disse aos Colossenses, preste atenção: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu o mal na cruz. Satanás foi derrotado. Lembra da história lá no Éden, quando Deus disse que a serpente teria a sua cabeça esmagada, porém ela morderia o calcanhar da semente de Deus? Pois bem, Jesus foi como que mordido no calcanhar, entre aspas, figurativamente na cruz, sofreu, mas na cruz a serpente foi esmagada. Satanás já não mais tem poder sobre as nossas vidas. O império das trevas perdeu o seu poder na cruz, e agora nós somos livres em Cristo, e nele somos mais do que vencedores. Verso 14: como são as nossas lutas? Vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios. Irmãos, não temam. Lembram que o nosso Deus é poderoso, grande, soberano. Não temam, persistam em oração, mas Ele luta por nós. Verso 20: se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim, porque o nosso Deus lutará por nós. Nas batalhas da vida, é Jesus quem luta por nós, nas batalhas que estão alinhadas ao plano dele. Os problemas no casamento, Jesus luta por eles. Problemas com a criação de filhos, Jesus dá o entendimento e a direção. Problema de saúde, Jesus é a cura. Problema de cansaço, estresse, depressão, Jesus é o alívio. Problemas na igreja, Jesus é a luz que dissipa todas as trevas. Problemas no trabalho, Jesus é a solução. Seja ele qual for o seu problema, se o seu plano, o seu sonho está alinhado aos planos e propósitos para a glória de Deus, Jesus está lutando contigo. Coloque a sua dependência nele, deposite a sua expectativa, a sua esperança aos pés dele, porque Deus está lutando por nós. Está cansado? Jesus é o nosso alívio. E diante disso, qual é a missão da Viva? Fazer discípulos para Jesus, influenciar o mundo. Para quê? Para a glória de Deus. Na missão da Viva, que é fazer discípulos para Jesus, Jesus luta por nós, porque a missão não é do Bruno, a missão é de Deus. Deus disse: agora vão e façam discípulos por toda a terra. Se a missão é de Deus, Ele nos colocou como instrumentos, Ele luta por nós para fazermos discípulos nessa comunidade. E a outra missão: vão, influenciem o mundo. O que Jesus disse? Agora vão, sejam sal da terra e luz do mundo. Se o plano, o propósito é de Deus para as nossas vidas, Jesus luta por nós. Em tudo, o nosso objetivo é para quê? Para a glória de Deus, para que Jesus seja conhecido e exaltado todos os cantos dessa terra. E finalizo com 1 Coríntios 15, que diz assim: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, porque vocês sabem que no Senhor o nosso trabalho não vai ser inútil. Portanto, ora e trabalha para a glória dele. Vamos ficar de pé, vamos orar, meditar e cantar, louvar o nosso Deus.